Olá, está começando o nosso quarto e último vídeo da nossa primeira aula sobre a morte. O primeiro assunto do abrangente tema da escatologia que vocês escolheram para nós afrontarmos com a palavra de Deus, assunto que nos toca a todos. A escatologia é a parte da teologia que trata das últimas realidades. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Nesse último bloco, nesse último vídeo, nós vamos ver passagens do Catecismo da Igreja Católica sobre a morte, a definição de morte. Nós já enfrentamos, já vimos textos da Escritura que mostram a separação entre alma e corpo. Duas realidades de uma mesma pessoa, duas realidades que coexistem substancialmente. O homem não é só corpo, o homem não é só alma, o homem é um composto substancial, necessariamente unidas essas duas realidades nele, corpo e alma, matéria e espírito. Primeiro parágrafo é o parágrafo 624 do Catecismo da Igreja Católica, que trata exatamente dessa realidade. Vamos ler devagar, eu faço a leitura, vocês acompanham aí. Pela graça de Deus, Ele, Jesus, provou a morte em favor de todos os homens. No seu projeto de salvação, Jesus dispôs que seu Filho não somente morresse pelos nossos pecados, mas também que ele provasse a morte, isto é, atenção agora, isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo. Frisem isto. Durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do Sábado Santo, em que o Cristo colocado no túmulo manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que coloca em paz o universo inteiro. O que nos interessa desse parágrafo é exatamente aqui, estado de morte, vírgula, estado de separação entre sua alma e o seu corpo. Ficou claro aqui a definição de morte? Ficou claro? Segundo parágrafo, parágrafo 650, um pouquinho mais na frente, os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo, separados entre si pela morte. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Atenção, aqui é a ressurreição. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Eu acho que o catecismo é bem preciso. Muito bom. Então, morte, separação das duas coisas, das duas partes. Ressurreição, as duas se unem. Ficou claro que a morte, para nós que cremos na ressurreição, ela é dolorosa porque separa. A ressurreição une o que a morte separou. Por isso, se aplica, não se assustem com o que eu vou dizer, com a apropriação, com o texto, que não é fora do contexto. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus disse isso no contexto do matrimônio. Mas quem disse que as palavras de Jesus se aplicam somente a uma realidade? Deus uniu corpo e alma. Não foi o homem quem separou, foi o diabo que sugeriu e o homem aceitou. Podemos até dizer que foi o homem que separou, porque a morte entrou no mundo pelo pecado do homem.
Romanos 5,12. Pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim todos pecaram. Então, a frase de Jesus, em Mateus 19, o que Deus uniu, o homem não separe, se aplica também à morte. A morte não entrou no mundo, porque morte é separação, por vontade de Deus. A morte não entrou no mundo por vontade de Deus, mas por vontade do homem. Foi o homem que separou, o que Deus uniu. E Deus uniu para nunca separar, porque Deus criou o homem para viver sempre. Está claro? Ficou claro? Finalmente, para terminarmos a nossa aula de hoje, o parágrafo 997, um texto muito didático esse, o catecismo é ótimo, que é ressuscitar. Na morte, que é separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. É o que acontece no céu, agora, nesse exato momento. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Muito prático, muito claro, muito explícito. E com isso, nós terminamos a nossa primeira aula. Desejo que você esteja conosco pela internet com os próximos vídeos e vocês aqui, queridos amigos, que alegria revê-los 2 anos depois da pandemia, né, por causa da pandemia, estamos aqui de novo para essa peregrinação rumo à casa do Pai, estudando toda semana a Santa Palavra de Deus. Boa noite! Até a próxima aula, se Deus quiser.